Internacionalistas do mundo, univos, esse é o Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Aqui é o Jaú e eu guardo dinheiro embaixo do colchão porque eu tenho medo que a poupança seja confiscada novamente. E você, meus amigos, como estão hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os internacionalistas que estão nos ouvindo e adoram uma fofoca internacional. Esse podcast é mais uma vez para você. Bom, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio e hoje iremos com exclusividade caçar marajás nesse podcast. Muito bem, meus amigos. Hoje o episódio é bem especial e bem diferente. A gente vai explicar a política externa do Collor, que foi o primeiro presidente eleito na nova república democraticamente, mostrar como que era e fazer um comparativo com o que é hoje com o Bolsonaro. Mas para isso, a gente trouxe um amigo nosso, que faz mestrado em História e estuda o tema do Collor, com vocês, o youtuber e historiador Felipe Araújo, ou mais conhecido carinhosamente como Forno. Diga oi. Olá, internacionalistas, muito bom dia, boa tarde, boa noite. E eu não sei se eu devo falar ou escrever para os meus amigos aqui, porque eu não sei se eles sabem ler. Essa frase foi para quem tem referência, então vem caçar marajá com a gente. Bom, Forno, mas antes da gente começar a entrar na discussão sobre as políticas externas, a gente queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas saberem qual a sua formação, coisas desse tipo, para a gente já começar a entender por que você está aqui. Perfeito. Meu nome é Felipe, como falaram, sou Forno. Eu sou graduado em História pela Unesp de Franca e agora faço mestrado em História Política pela mesma instituição. Eu pesquiso Collor desde iniciação científica na faculdade e o meu tema de mestrado é a reforma administrativa que o Collor faz no governo dele. Para fazer essa análise, que envolve muito mais do que apenas administração, envolve Estado, análise de política da época, transição política e também política externa, porque afinal de contas, principalmente naquela transição, um mundo globalizado como tínhamos, tudo estava conectado com o mundo exterior. Bom, Forno, então para a gente dar início nessa nossa ótima conversa, eu queria começar te pedindo o seguinte: dá um contexto rápido do Collor e como isso influenciou na forma como ele molda a política externa do seu governo, quem que ele colocou lá no governo e como isso estava relacionado justamente a essa forma borbulhante, né, que o país se encontrava na época. Olha, para a gente começar a falar do governo Collor, é impossível a gente não conectar com a década de 80 e aquele período de transição. Eu acho que os anos 80 no Brasil foi a maior prova heróica que a gente sobreviveu, sabe? Quando a gente olhou pro Brasil e falou, o Brasil é que nem um submarino, até boia de vez em quando, mas foi feito para afundar. Porque realmente é muito complicado. A gente estava saindo de um contexto ditatorial, a gente estava com uma emergência muito grande de pautas democráticas e progressistas, era um momento do Estado começar a absorver um monte de novas questões sociais, saúde, educação, um monte de direitos sociais no texto que seria constitucional, mas ao mesmo tempo a gente estava vivendo uma crise econômica sem precedentes. Junto com essa, pra gente falar o que foi essa crise normalmente, a gente pode colocar ela numa mistura de inflação e déficit público, porque uma acaba retroalimentando a outra. Primeiramente, em déficit público, a gente vivia nos anos 80 a consequência dos governos militares. A gente sempre viveu naquela farra de petrodólares, de investimento a juro baixo, com base nas ajudas americanas, naquele contexto externo favorável, e quando vieram as crises do petróleo e as mudanças de política econômica, tanto dos Estados Unidos, com o Paul Volcker assumindo em 79, quanto com a Thatcher também fazendo as coisas dela na Inglaterra, o cenário mudou, os juros subiram e toda aquela crise que já estava acontecendo do estado de bem-estar social dos Estados Unidos e da Europa começou a ter consequências no resto do mundo e principalmente nos devedores. O Brasil não está sozinho nisso. Foi o México, foi a Argentina e a gente entrou nisso na crise que foi de 81 a 83. Éramos países endividados, todo mundo querendo de novo aquele
burburinho de juros fáceis, de crédito fácil, e além de você não ter mais esses juros, esse crédito, na verdade, você tinha toda uma estrutura social e política do Brasil que dependia disso e que, quando acabou, quebrou tudo. Então os militares começaram a ficar claudicantes, o governo Figueiredo, que foi o último governo militar, foi terrível nesse aspecto, ele começou a ver o déficit público aumentar gigantescamente, essa crise de 81 a 83 deixou marcas gigantes na economia brasileira, a ponto de quando o Tancredo Neves, quando faz a negociação da transição, ele tem justamente que arrumar alguma agenda mais ortodoxa para fazer ajuste fiscal. Figueiredo tentou fazer, não conseguiu. Tancredo Neves tentaria fazer, mas ele morre. E Sarney, quando assume, ele tenta começar esse ajuste fiscal, nomeando um ministro ortodoxo, que era o Francisco Dornelles, mas naquela transição política que estava acontecendo, Sarney, um cara que era quadro da ditadura, ele começou a fazer... Como posso dizer, ele não conseguiu administrar, não ter governabilidade e teve que ceder para grupos de pressão que, por sua vez, demandavam cargos públicos e um grande gasto do Estado para fazer verba, orçamento, essas coisas. Acabou que o Sarney, então, nesse espiral inflacionário, fez o plano cruzado, que foi um fracasso, outros planos heterodoxos que almejavam sempre congelamento de preços e estímulo fiscal. Quando eles tinham que fazer algum ajuste, era muito pouquinho, nem dava. E nessa brincadeira, tínhamos também uma consolidação de um modelo político. A Constituição estava sendo feita enquanto, em 88, a inflação chegou a 960%. É uma coisa que a gente não consegue mensurar. Nesse momento, então, de inflação em alta, grande déficit público, em 87, vamos falar também que a gente estava em moratória, a gente suspendeu os pagamentos com os outros países credores, como no caso eram os Estados Unidos, a gente estava muito mal externamente. O Brasil, além de ser um pária econômico, estava se tornando um pária político, porque ninguém sabia o que estava acontecendo nesse burburinho de Constituição da Nova República. Tava uma bagunça total, o Sarney não mandava em nada, e isso acabou tendo reflexo. A gente realmente perdeu muito da nossa estabilidade em ONU, em órgãos internacionais, no próprio sistema internacional, como vocês gostam de falar. Acho que, além disso, também dá para falar que essas pautas difusas que vão crescendo, como direitos humanos, de ecologia, entre outros setores, estavam também em baixa. No Brasil, em 87, a gente matou o Chico Mendes. Mentira, foi em 88. Então, a gente ficou muito mal em relação à política externa nessas pautas. Então, era economia, política e direitos humanos, a gente em baixa. E nesse momento, para concluir, surge um governador de Alagoas que começa a falar que era contra tudo aquilo que estava ali. Antes de passar para o Collor, eu só queria sugerir ao internacionalista ouvir o pronunciamento do Sarney na ONU, que é a coisa mais engraçada do mundo, ao mesmo tempo trágico. O Sarney falando um inglês, assim, que Joel Santana é professor super proeficiente, com TOEFL, tudo. Que, gente, eu fico imaginando quem tava ouvindo o Sarney falar naquela reunião da ONU lá, falando, mano, o que esse cara tá falando, assim, sabe? É muito engraçado, ao mesmo tempo bastante preocupante pra época. Muito bem, Fernando. Agora, vamos pro Collor em si, né? Como que era o governo Collor, né? E como ele pensava a política externa dele nesse período? Assim, realmente a política externa não dá para se desconciliar da lógica de governo dele, porque o Collor, como ele tá lá, ele é realmente um cara que pula, ele é uma revista, ele é um cara que sai lá de Alagoas com um discurso completamente difuso, misturando retórica de modernização para as classes mais altas e também uma política dos descamisados, que eram as classes mais baixas. Então, assim, ele estava realmente na dele, ele queria os interesses que envolvessem ele. Ele não tinha até isso na pesquisa que eu faço, eu noto isso, que ele era cunhado do Marcos Coimbra, que era o cara que fazia as pesquisas do Vox Populi. Então ele sempre sabia o que o povo queria, porque o cunhado dele contava, e ele usava isso na campanha eleitoral. Tipo assim, o povo quer mais educação, quer mais saúde, o rico quer mais discurso modernizador. O Collor sabia disso em primeira mão e moldava a campanha eleitoral dele em cima disso. Então era realmente um pouco de tudo, um pouco de editorial de jornal, não tem mais uma plataforma econômica e política como os adversários dele, tipo um Lula, um Brizola, um Maluf, tinham para competir. Dessa forma, o governo dele vai se pautar muito nessa questão do personalismo.
O Collor realmente é um cara muito voluntarista, é um cara que vai tomar as decisões por ele mesmo, ele vai incorporar o ministério dele com um ministério muito mais do que pessoas capazes, como pessoas leais. E também de alguns cargos especificamente, alguns cargos de pessoas mais conhecidas, mais respeitadas, mas ainda assim leais a ele. Isso vai caber também para o ministro que ele vai colocar nas relações exteriores, que vai ser o Francisco Rezec. O Francisco Rezec não era diplomata. Na época ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, mas já que ele tinha muita fama política, muito respeito pela sua intelectualidade, ele vai ser escolhido nessa manobra. Mas aquela coisa, para a gente já conciliar isso, porque a retórica da modernização faz muito do Collor entre governo e entre política externa, é justamente essa ideia de você manter uma autonomia, no sentido que é o Collor que vai direcionar as políticas, os programas, as plataformas. No caso da política externa, ele vai respeitar alguns quadros do Itamaraty e coisas do tipo, mas ainda assim ele vai fazer suas políticas, ele vai colocar o direcionamento da política externa pelo que ele acha que é o certo. E isso concilia com a lógica modernizadora que ele vai colocar. Essa lógica que está respondendo a um contexto internacional, é um contexto pós-queda do Muro de Berlim, é um contexto triunfalista. O Reagan já tinha falado, Mr. Gorbachev, tear down this wall. O Collor usou isso muito na campanha contra o Lula. Então, aquele contexto modernizador que ele estava pregando realmente era um triunfalismo. O Ocidente venceu, o capitalismo venceu. Não à toa, quando ele vai ganhar, ele vai estimular muito o contato com os ex-países soviéticos da Europa Oriental que estariam começando a fugir das garras e querendo se abrir para o mundo. O Collor vai buscar uma interlocução com esses países. E aquela coisa, a modernização para ele é um sinal dos tempos. Ele fala que a gente tem que estar, isso no pronunciamento de posse dele, que chama, não à toa, o Programa de Reconstrução Nacional. Ele vai falar que o Brasil agora tem um desafio importante, que é a inflação, que estava vindo lá da época do Sarney, mas também uma campanha de se integrar ao tempo que eles estavam vivendo. O Brasil não podia perder a oportunidade de entrar nessa nova era. Então ele sempre joga isso como sinal dos tempos, uma coisa quase hegeliana, um zeitgeist, assim, digamos assim. O Brasil não podia ficar fora dessa. Só que nessa brincadeira de política externa, o Brasil também tinha questões domésticas muito importantes. A inflação, como eu mencionei, quando o Collor assume, para vocês terem noção, no ano de 89, que ele vai ganhar, na verdade, a inflação estava em 1979 ao ano. Em dezembro de 89, estava 50% ao mês. Então o Collor, ele tinha essa preocupação gigantesca com a inflação, a política econômica dele é intensamente voltada para acabar com a inflação, não à toa ele vai fazer o confisco de poupança, que ele vai argumentar que é uma estratégia de pegar o dinheiro e fazer com que a inflação inercial, ou seja, que essa tese da inflação inercial é quando o dinheiro que está sendo impresso ou está sendo gasto, ele alimenta outro tipo de inflação e vira um efeito dominó. Ele fala, se a gente confiscar o dinheiro, pronto, como é que o cara vai gastar? Então essa é a lógica que vai nortear o confisco de poupança. Ao mesmo tempo, ele vai juntar essa questão modernizante com um discurso de ajuste fiscal e reforma do Estado. Como os novos tempos externos estavam acontecendo, o Brasil não podia ficar com a mesma estrutura política e institucional dos militares e também do governo Sarney, que foi uma continuidade a isso. A gente não podia ter um governo produtor de riqueza e de desenvolvimento. O Collor vai redefinir isso para o Estado tem que ser um coordenador, um planejador. Ele não pode executar, ele tem que tirar as estatais, tem que tirar o peso do Estado que é gigante. E isso ele argumenta falando que a gente tem que fazer isso por uma questão de necessidade, que é o déficit público imenso, assim como também nortear o Brasil para esse novo espaço de Estado. E tudo isso, essa retórica, esse voluntarismo que caracteriza a política dele, essa modernização internacional misturada com a necessidade de ajuste fiscal que o Brasil estava tendo e dessa campanha de acabar com a inflação, acabam compondo o contexto que a gente tem no governo Collor. Bom, Forno, você já deu um pouco o contexto para a gente de toda a política externa do Collor, né, do governo do Collor. E como que eram as relações dele com os países da América Latina, os países da América do Sul? Como que era essa relação com esses países, né? Era uma marca muito do Collor.
porque como ele estava nessa emergência de colocar o Brasil como líder no cenário internacional, nessa vontade dele se conciliar com os tempos modernizantes e não deixar o Brasil de fora dessa conjuntura, ele vai tentar fazer lideranças tanto fazer relações de parcerias com países mais desenvolvidos, como ele vai fazer uma aproximação com os Estados Unidos em relação à política de negociação de dívida, essas coisas, assim como ele vai continuar as negociações que vão acabar se consolidando no Tratado de Assunção, que vai ser a sementinha do nosso querido Mercosul. Então ele vai tentar colocar o Brasil como um líder regional, ele vai tentar fazer com que a gente, como ele estava se desenhando esse novo cenário de blocos econômicos, ele vai tentar fazer com que o Brasil tenha uma certa hegemonia no Cone Sul. Então, isso tudo é uma ideia que ele tinha na cabeça justamente para colocar o Brasil em uma posição líder, assim como se integrar aos novos tempos. Isso também vai se reproduzir com países da África, com países da Ásia e com países, como eu disse, do leste europeu. Ele vai fazer uma grande campanha para deixar o Brasil junto a esses certos párias do sistema internacional, justamente para se colocar como uma liderança. Muito bem, Fernando. Você mencionou a questão da América do Sul. E eu estava aqui pensando, acho que também o pessoal de casa também imaginou. Bom, o Collor sempre foi um cara que, para muita gente, quase... Todo mundo pensa, o cara mais pró-mercado, né? O cara que tem essa ideia de privatização. E era um momento também que é o fim da União Soviética. Já tem o Fukuyama pensando no livro dele, já pensando nas ideias dele. Tem toda essa questão do fim da ideia do comunismo, né? Então, como que o Collor age também como o principal país, né, que é a imagem, né, daquilo que ganhou, que é os Estados Unidos, né? Como são as relações que o Collor tem que traçar com a grande potência? Então, é uma dupla dinâmica, porque o que vai acontecer? O Collor vai tentar fazer essa modernização, como eu disse, conjuntural, e para isso ele vai sim fazer essa interlocução com os Estados Unidos, se juntar aos triunfalistas que o Ocidente venceu, o capitalismo liberal, esse tipo de coisa. Porém, o Brasil tinha condições domésticas, como eu disse, muito ruins. E isso se refletia muito nos planos de negociação da dívida. A década de 80 inteira foi o Brasil tentando pagar os credores. E os credores estavam nos países centrais, principalmente nos Estados Unidos, como eu disse. Então, isso é um problema gigante, porque nos anos 80, o Sarney não consegue honrar as dívidas. Quando a gente, em 87, vai entrar em moratória, isso destrói a nossa autoestima financeira, digamos assim. Fora que também faz com que o Brasil se junte aos outros países da América Latina que estavam párias, realmente, no mercado financeiro, no sistema de crédito, estava tendo toda essa dinâmica econômica ruim, e isso refletia muito nas condições de política externa. Não à toa, quando o Collor vai ser eleito, em 89 já, no governo Sarney, já vão começar as negociações do chamado Plano Brady. E o Plano Brady é um plano de negociação da dívida que, por sua vez, vai meio que impor com 53 aspas a questão de algumas reformas que o Brasil teria que fazer para se continuar tendo uma dívida mais atenuada, esse tipo de coisa. Inclusive, o Plano Brady tem a grande novidade que o pessoal vai fazer, que era o secretário do Tesouro, se não me engano, esse Brady, que ele vai meio que falar assim, a América Latina não consegue pagar, a gente não vai fazer com que eles paguem, não tem jeito. A gente vai ter que cortar os juros, vai ter que diminuir a dívida, porque senão a gente não vai receber mesmo e a gente vai ficar nessa situação insustentável. Então, ao mesmo tempo que o Brasil ele ganhou esse crédito, essa sorte de não precisar pagar tudo, ele também vai ter que fazer reformas internas. E isso vai fazer com que o Brasil, mesmo que estivesse naquela esfera de interlocução com os Estados Unidos, é feio, né, os Estados Unidos falando que tem que fazer uma reforma. Isso é um ataque meio que à soberania. De um país que tinha acabado de fazer uma transição política, fica feio. E o Collor era um cara muito, como eu disse, personalista. Ia ficar feio ele falar que ele estava abaixando a cabeça. Ele não fazia tipo um Bolsonaro em relação a Trump. Então ele vai tentar fazer aquela coisa. Ele vai fazer uma retórica de autonomia, de que a gente é o Brasil e a gente tem a nossa política externa, e ao mesmo tempo ele vai tentar fazer ele vai ceder às pressões do Plano Brady e coisas do tipo.
E isso também vai se fazer uma interlocução com algo que já está muito combalido e deve ser falado, que é a questão do consenso de Washington. Porque o consenso de Washington, ele não vai, digamos assim, ser uma coisa impositiva, como o pessoal fala. Igual o pessoal adora falar que o consenso de Washington é uma coisa terrível, é uma coisa imposta, é uma coisa que os Estados Unidos, junto ao sistema internacional, financeiro internacional, fizeram para colocar os países em desenvolvimento no chão, esse tipo de coisa, mas não é bem assim. E acho que até o Enzo quer comentar sobre isso. Eu ia na verdade, justamente pedir para você comentar mais sobre essa questão do consenso, dar uma desmistificada nisso, e aí justamente como isso mexe na nossa dinâmica e o quanto isso influenciou, portanto, a política externa do Collor, ou se na verdade não influenciou nada, e aí é necessário então a gente passar por esse ponto de revisão, né, na história, e aí a gente discutir realmente essa questão de como que ficou e como que foi a verdadeira questão do consenso de Washington, porque me parece que a questão do consenso de Washington, inclusive comentando aqui para o pessoal que ouve o podcast, na questão histórica, parece um pouco aquela briga entre o Chiavenato e o Duratiotro, entre aspas, briga sobre a questão da Guerra do Paraguai, em que o Chiavenato estava inserido em um contexto histórico totalmente diferente, que influenciava aquela visão que ele tem da Guerra do Paraguai, e que na verdade se revelou uma visão extremamente frágil e com diversos furos assim em documentação histórica, que o Duratiotro vem e cobre e discute melhor. Então talvez seja importante a gente justamente focar nisso e dizer o que o Collor tirou do consenso de Washington e o que ele não tirou desse consenso. Eu acho que essa é uma grande metáfora, uma grande questão em relação a isso, justamente porque nesse exemplo do Chiavenato nem historiador era. Ele fazia muito espírito de sua época, juntava algumas fontes secundárias, algumas coisas aleatórias, fazia uma interpretação que, por sua vez, era marxista na época, e a gente, quando foi checar as fontes, o Duratiotro fez esse trabalho muito bom na Maldita Guerra, viu que não era nada. E realmente a gente tem que entender que essas contribuições realmente devem ser jogadas no lixo, mas elas devem ser entendidas nas suas questões, elas têm que ser entendidas como interpretações e narrativas que, por sua vez, podem explicar ou sustentar argumentações, ou podem simplesmente ficar como sua interpretação, como parte da produção técnica, mas não se sustenta mais. Acho que o consenso de Washington, ele vem muito dessa questão, porque na época que ele foi começado a se falar do que o consenso de Washington era o mal de tudo, junto com a globalização da América Latina, a gente estava num cenário de década de 90, onde a esquerda tinha perdido bastante terreno, a gente estava num contexto de grandes privatizações, reformas do Estado, e todas essas reformas miravam um ajuste fiscal, uma reforma do Estado no sentido privatizante e liberal. Então, acaba acontecendo que realmente ficou muito com o espírito da época, espírito de editorial, de artigo curto, aqueles artigos de história do tempo presente que, quando vão comentar a crise política de 2015, 2016, gostam de falar assim, fazendo história em tempos sombrios. Pelo amor de Deus! Então, assim, tem que analisar essas questões. O Consenso de Washington, por si só, ele, como é uma parte de história recente, ele não tem uma produção historiográfica analisando ele de fato. Porque, realmente, existe quase nada. Quando eu estou fazendo minha pesquisa aqui, é realmente uma das obras pioneiras no sentido historiográfico nesse sentido. Existe muita pouca coisa. Do Collor, então, é muito pouco mesmo. Eu mesmo cito na minha pesquisa talvez 2 historiadores, mas a grande questão que tem é a base que você usa de outros autores de ciências sociais, de ciência política, de economia, como, por exemplo, um autor que bate de frente nessa questão do consenso de Washington é o Fábio Jambiage, que ele vai fazer uma análise realmente dos pontos do consenso de Washington que acabaram, que foram utilizados ou não, mas antes de falar isso, eu acho que é melhor se realmente falar o que foi, né? Porque assim, o consenso de Washington, quando a gente fala dele, as pessoas pensam um monte de homens calvos de meia idade decidindo o destino dos países subdesenvolvidos. Isso não é verdade. O Consenso de Washington ele foi feito pelo John Williamson, ele é um paper que foi realizado em 89 nas reuniões que estavam se acontecendo em Washington a respeito de como países devedores estavam lidando com a sua própria dívida. Então, esse paper que vai ser feito pelo John Williamson, vai ser chamado de Consenso de Washington, ele vai dar esse nome, vai ser justamente uma análise a posteriori. Ele não é uma análise, assim, digamos,
a priori, com uma base ideológica central. Não é nada disso. Ele vai analisar processos que já estavam acontecendo em México, em Argentina, em Chile e também no Brasil. Alguns países, ele vai falar, que vão executar ajuste fiscal, diminuir o papel do Estado, apostar em privatizações, câmbio livre, esse tipo de coisa, estariam tendo um desempenho melhor do que países que não estariam fazendo isso. E isso, ele vai fazer o paper, vai apresentar, e nessa dinâmica, esse paper vai acabar sendo um bom exemplo de boas maneiras. Mas esse processo já estava acontecendo nos países. A análise que fica é como se realmente os Estados Unidos pegou esse paper e falou, vamos impor as coisas, ora bolas. Não funciona assim. A economia doméstica da maioria dos países da América Latina, por exemplo, já estavam acontecendo isso. Carlos Menem, na Argentina, já fazia isso 2 anos antes do Collor. A gente já estava tendo reformas assim no Chile também, sem falar do Pinochet e coisa do tipo, porque dele é bem antes e também é outro tipo de situação. Mas acaba que são vários países, inclusive no Sudeste Asiático, que também estão passando por essa mesma condição, e o John Williamson fala, esses países fizeram isso, talvez seja um receituário para outros países fazerem também. Então acaba que quando o Conselho de Washington não é impositivo, ele é um paper, um trabalho acadêmico que deve ser tratado como tal, e dessa forma, quando ele vai ser levado para a galera de Washington, digamos assim, ele vai ser também servir de base como sistema de planejamento de dívida, de negociação, mas ele também são recomendações em sentido de crédito e coisa do tipo. Muitos países, como eu disse, já estavam fazendo esse processo, e se eles quisessem continuar a receber realmente crédito dos países centrais, Estados Unidos, como por exemplo, eles deveriam fazer certas reformas também. Mas isso, quando vai ser construído, vai ser apenas a partir do governo de Fernando Henrique Cardoso, que a gente pode falar realmente que tem uma pressão maior, até porque o plano Brady, que vai ser a negociação da dívida, só vai ser construído no plano, ou melhor, vai ser consolidado no governo do FHC. O Collor, ele não vai conseguir. O cara já tinha um plano político definido antes do paper ser lançado. O paper vai sair realmente como paper em março de 90. O Collor já tinha uma plataforma política meses antes, assim como a gente também tinha processo de ajuste fiscal meses antes. Afinal de contas, essa interpretação que a gente tinha depois de vários choques de congelamento de preço, de técnicas heterodoxas de fazer a inflação ir embora, o Collor vai nos chegar justamente com uma atitude alternativa. Claro, confiscar com poupança não é ortodoxo, mas ele vai chegar com essa política de privatização. Isso muito antes, porque já estava acontecendo meio que isso no fim do governo Sarney. Ele vai continuar, nessa questão de ajuste fiscal. Então, assim, o Conselho de Washington, ele influencia, sim, pouco. Ele não vai ditar política, ele não vai ser uma dominação americana em cima do sistema brasileiro, pelo menos não no governo Collor. A galera pode falar isso depois, mas tem que colocar as cartas na mesa. Enfim, o Collor, isso pode também... o que vai realmente mais falar dessa questão das relações exteriores entre Collor e Estados Unidos vai ser esses planos de negociação e que ainda estarão sendo construídos e não vão conseguir ser consolidados ainda no governo Collor, por motivos de impeachment. Excelente, Forno. Eu acho que ficou bem claro a questão da política interna do Collor, a estrutura do que era naquela época do governo, e como ele tentou, nas necessidades e oportunidades que a política externa tinha na época, da melhor forma possível, mesmo com todas as questões negativas do Collor, a estabelecer uma política externa coerente. Eu acho muito interessante analisar o Collor como o primeiro presidente eleito democraticamente, que a gente saiu de um período totalmente complicado que era antes, estava um momento complicado ainda, como o Forno já bem disse. Eu quero notar algumas coisas no que ele falou. O Collor e a política externa, o Itamaraty naquela época, a gente estava vivendo um desafio totalmente diferente. A gente estava quebrando um paradigma, que era o paradigma da União Soviética, entrando em uma outra esfera, uma outra lógica. Não era mais a bipolaridade, aquela questão do conflito das guerras nucleares, já era um outro mundo que a gente não sabia o que poderia dar. Então, eu acho que nessa política externa do Collor, a gente começa a ver os primeiros indícios de uma política brasileira que o Itamaraty teve por muito tempo. Se você... Recentemente teve o Brasil Conference em Harvard, que tem todo ano, que é uma conferência, tem lá. Obviamente, esse ano foi através
da internet, né? E esse ano teve os últimos ministros das relações exteriores participaram do Collor, do Fernando Henrique, do Lula, e todos eles comentaram, né, como o Brasil, anteriormente ao Bolsonaro, dando um spoiler do que a gente vai falar depois, tinha uma política que prisava pelo multilateralismo, a questão de conversar com as pessoas, negociar, vamos aqui conversar. Dá para ver no governo do Collor aquela política Sul-Sul, de tentar conversar com o pessoal do Mercosul. A política Sul-Sul, para vocês que estão aprendendo na NDRI, é a política entre os países em desenvolvimento, ou mesmo chamados subdesenvolvidos, do Brasil conversar e negociar, tentar um diálogo, uma cooperação com países que estão no mesmo, vamos dizer assim, mesmo nível que a gente, conversar com a galera da África, com o pessoal da América do Sul, para criar uma cooperação mesmo, em prol do desenvolvimento e de questões sociais, políticas, por aí vai. Então é muito interessante o que o Forno comentou, esses indícios dessa política do Itamaraty de negociação, da cooperação, de prisar para o multilateralismo. Agora você está imaginando vários exemplos que isso não se aplicaram no governo Fernando Henrique, o Dilma, por aí vai. Obviamente, o que eu estou falando aqui vocês é um retrato geral. Obviamente teve sempre exceções e fraquezas desse modelo de entender o sistema internacional. Contudo, cabe-se reafirmar o que eu já disse já. No governo Collor, essa política, o começo dessa política, dessa visão de mundo do Brasil como o ator que busca a cooperação, multilateralismo e toda essa configuração diplomática. Eu concordo com você, João, e justamente isso que você está falando, eu acho que o Collor é o pontapé inicial para essa política externa que nós tivemos até essa ruptura de formato, né, de continuidade que o Bolsonaro insere. E segunda-feira agora, nós estamos gravando esse episódio no dia 28/5, numa quinta-feira, então a segunda-feira foi dia 25/5, então no Roda Viva do dia 25/5, o Celso Laffer foi um entrevistado, e lá ele comentou bastante sobre como justamente o Collor nos insere nesse mundo interdependente, para novamente citar algo que eu reafirmo aqui constantemente da teoria neoliberal institucionalista das RI, em que o Celso Laffer, que estava no governo Collor, que participava ativamente, foi diplomata, inclusive, foi peça-chave na realização da ECO 92, por exemplo, então a pauta ambiental, que entra nessa questão da interdependência, a continuidade e persistência da rodada Uruguai, né, das negociações da rodada Uruguai também. O Collor entra com isso, que começou em 86, então ali logo no Sarney, né, que vai se finalizar em 94. E essa demonstração também do Sul Global também se demonstra lá na rodada Uruguai, né, um traço bastante caricato da rodada Uruguai, que para aqueles que não sabem, e para relembrar, é de que a rodada Uruguai se formou da forma que formou porque houve diversas ocasiões em que o Sul Global se alinhou, se juntou e disse: tal pauta passa ou saímos, e tal pauta não passa ou saímos. E o Brasil foi justamente também um grande articulador disso, justamente nas pautas da agricultura, apesar delas terem avançado pouco na rodada Uruguai, mas a questão da agricultura e a questão da vantagem, né, para países em desenvolvimento, que a gente abriu mão agora recentemente. Então, o Collor dá para ver essa entrada realmente nesse mundo de interdependência complexa, em que ou você se abre para outros temas e outros atores que não sejam a guerra e as bombas nucleares, União Soviética ou América, Estados Unidos, ou então você fica para trás. E o Collor, justamente nesse sentido modernizante, tenta inserir isso e traz coisas muito positivas. Eu acho que a rodada Uruguai e o ECO 92 são dois fenomenais sobre isso.
Forno, então é importante a gente pensar a política externa como uma construção, certo? Então, como que a gente pode ver os reflexos dessa política externa do Collor, desse grande ideal do Collor, né, hoje em dia na política externa do Bolsonaro? Basicamente, teve uma grande continuidade nessa política do Brasil ser um líder, de se posicionar de forma ativa, honrar a tradição diplomática que os quadros do Itamaraty possuem. Então, Itamar, FHC, Lula, assim, claro, esses três governos a gente pode falar que são bases ideológicas diferentes, mas eles ainda assim tiveram uma continuidade muito grande nessa postura ativa. A partir das gestões petistas, a gente ainda vai ter um recrudescimento dessas relações sul-sul, realmente do que vai ser ou que vai ser o BRICS depois, a gente vai ter essas análises depois em relação a continuar esse bloco regional, mas aí são as questões ideológicas também que Lula e Dilma vão ter, a aproximação com países mais à esquerda na América Latina, na África, e também acabam meio que resguardando em alguns escândalos de corrupção que a gente sabe que acabam tendo em algumas relações meio que espúrias. Mas, de qualquer forma, o Brasil ainda se mantém um ativo, honrando essa tradição que o Collor recuperou após uns anos 80 completamente descalabrados. E aí, a gente chega a um governo Temer que já não tem essa estabilidade que os outros governos da Nova República vão ter, que talvez só Itamar se assemelhasse. Então o Temer ele vai acabar... ainda vai manter essas questões, mas ele, como tem o efeito da crise econômica, a corrupção da Lava Jato, esse tipo de coisa, ele vai se afastar um pouquinho desses investimentos, dessas parcerias financeiras que a gente tinha com as gestões petistas. O Aloysio Nunes, como ministro das Relações Exteriores, ele vai aquela mesma coisa, ainda mantém uma diplomacia, mas ainda vai dar um ligeiro apagão. A gente vai ficar meio sem saber o que fazer, mas pelo menos apoiando os países da América Latina que estão se posicionando em relação à questão da Venezuela, valorizando as questões de livre comércio do Mercosul, e também a mudança de conjuntura foi muito fundamental. O Brasil, junto aos outros países da América Latina, meio que se aliaram. Nos anos 90 a gente teve governos mais à direita, nos anos 2000 a gente tem governos mais à esquerda, nos anos 10 a gente começa a ter um recrudescimento da direita também. Tanto na Argentina vem o Maurício Macri, Chile com o Pinheira, e a gente vai indo em seus vários presidentes. E aí, com o começo que o Collor representa dessa retomada dessa postura ativa das relações exteriores, a gente tem um abandono disso com o governo Bolsonaro. Realmente o Collor e o Bolsonaro, a gente tem uma grande linha. O começo da globalização, da abertura, da reforma de Estado, da integração, da aliança com o sistema internacional, e do outro lado, aqui que a gente está vivendo hoje em dia, a gente tem uma completa reação. A gente tem o discurso do globalismo, que o sistema internacional, na verdade, quer destruir as bases culturais e morais da civilização ocidental. Então você percebe que são dois discursos ideológicos. Um de grande modernização e integração triunfalista do capitalismo liberal que venceu, e o outro de uma globalização que, na verdade, reproduziu grandes organizações internacionais que destroem a soberania dos países, recheados também com uma grande onda de fake news, base ideológica recheada de retórica religiosa, defesa da moral judaico-cristã, questões conservadoras e que, por sua vez, como se mantém da questão do Olavo de Carvalho, temos o fator reacionarismo. Acho que o Forno exemplificou muito bem o que a gente era e o que a gente ficou. Como vários analistas, professores de História e Relações Internacionais, o Guilherme Casarões, professor que estudou muito o Collor, que o Forno com certeza conhece, e a professora, acho que é Marina Silva, depois eu retomo aqui, professora da UF, e a professora Cristina Pissequilo, da Unifesp, muito bem colocaram. A gente vive uma certa onda que também afeta a política externa, um certo populismo, vamos dizer assim, de direita, que é de direita, a maioria deles, que parece que todos eles, mesmo quando eleitos, fazem uma política como se estivessem em campanha ainda. O que quero dizer? Eles criam esses inimigos externos, eles continuam, parece, querendo atiçar o povo, a base eleitoral a todo momento. A gente vê muito isso no governo Bolsonaro, ele sempre atiçando a base eleitoral dele, através de seus aliados, seus filhos, criando aqueles valores e símbolos que ele pegou para ele,
do patriota, da moral cristã, judaica. E a gente vê muito isso na política externa. Dessa vontade dessa quebra da tradição que o Bolsonaro faz, que a gente falou antes do multilateralismo, da questão Sul-Sul, que ele prisa muito pela questão patriótica do Brasil, aquela pátria acima de todos. Então a gente vê uma política externa totalmente diferente da tradição que a gente tinha nesses governos anteriores, muito mais próximo desses outros líderes populistas, que é o Donald Trump, e outros que são anti também globalização, que tem essa retórica do globalismo. Então a gente vê uma mudada, uma revolução praticamente no Itamaraty. Não digo revolução, porque a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, mas uma situação totalmente diferente do que os padrões anteriores. Uma narrativa diferente, um discurso diferente. E essa narrativa, esse discurso diferente, também vai mudar a maneira como a gente coopera, a gente atua. Então, é uma base. A gente pode quase mencionar quase um tripé. Uma moral cristã, priorizar uma soberania frente a qualquer tipo de organização internacional e um liberalismo econômico exacerbado, praticamente. Ou uma tentativa disso. Então, é um modelo totalmente diferente do que a gente tinha vendo antes. E é até curioso que essas relações também englobam a dinâmica política, realmente uma questão institucional, porque a política do Collor ela não vai ser homogênea durante todo o mandato. Ela vai começar com essa retórica de modernização muito forte, essa altivez do Collor em realmente ser o cara que vai fazer as alianças, a integração, vai colocar o Brasil no cenário internacional, porém, por causa dessas questões de dívida, por causa dessas questões domésticas mesmo, ele não vai conseguir de fato, ele não vai conseguir fazer as reformas que ele pretende, as reformas, por exemplo, de Estado, administrativa, as privatizações que ele vai engendrar, ele não consegue nem 20% disso. A maioria das reformas dele irão sim falhar. Então, é muito curioso que essa é realmente uma falha. O Guilherme Casarões mesmo pontua isso, porque ele tem um livro chamado O Tempo é Senhor da Razão, analisando a política externa do Collor. Ele vai falar muito bem isso, que num primeiro momento de Collor teremos uma modernização como discurso e uma autonomia na prática, porque ele não consegue fazer essas práticas modernizadoras passarem no Congresso. Porém, enquanto está chegando perto do impeachment e ele já não tem nenhum cenário institucional válido, ele não consegue mais se comunicar com os deputados, ele não consegue mais pautar leis, ele vai mudar isso. Ele irá acabar fazendo um discurso de autonomia, de soberania internacional, frente também que os Estados Unidos estavam se enfiando em várias guerras no Oriente Médio. Vai ter a questão da Guerra dos Contras, vai ter a questão do Kuwait, esse tipo de coisa, que o Brasil não vai se integrar normalmente. Então ele vai fazer um discurso, aí ele vai mudar, em vez de modernismo na retórica, ele vai fazer uma autonomia na retórica, e aí, porém, com as mudanças necessárias, porque ele não consegue matar a inflação, ele vai precisar fazer um monte de ajustes que vão ser necessários nos planos de renegociação da dívida. Então ele meio que, no começo, modernização na retórica e autonomia, porque ele não consegue passar nada na prática, e no fim do mandato ele vai fazer uma autonomia na retórica, buscando a soberania do Brasil, mas uma modernização forçada na prática. É muito curioso. E o Bolsonaro, quando ele está nessa dinâmica também de renegar as instituições, que fazem parte, por sua vez, de uma instituição maldita, que é o Brasil, um Brasil corrupto, um Brasil que é fisiológico, um Brasil que apenas tem interesses escusos, assim como instituições internacionais completamente globalistas, ideologicamente erradas, abortistas, financiadas pelo George Soros, com agendas que destroem a juventude com a homossexualidade e uso de drogas. Esse discurso acaba também abandonando as instituições e colocando, e isso é uma conexão maravilhosa com Bolsonaro, porque entre Bolsonaro e Collor, que, como os dois desprezam as instituições em algum momento, eles só restam uma consequência: a aliança com o povo. É o que o Bolívar Lamounier, um cientista político da transição dos anos 80-90, vai chamar de presidencialismo plebiscitário. Você renega as instituições e você vai apenas ter um único cacife, o povo, a massa. E você sempre vai pegar o seu discurso para agradar a massa. O problema é, a massa, ela deixa de ser leal depois de um tempo, e também a massa precisa ser constantemente atiçada, o que faz com que os governos se desgastem e plataformas políticas e que tem consequências econômicas e nas políticas exteriores que acabam reproduzindo um governo malfadado. Corrigindo rapidamente uma coisa que eu falei,
Não era professor da USP, eu fiz uma confusão. É a Miriam Saraiva, que é professora de História e Relações Internacionais pela UERJ, que faz também esses comentários a respeito da questão do Bolsonaro. Bom, uma coisa que a Miriam Saraiva, que eu acabei de mencionar, que vocês podem ver na notícia do Nexon, que ela deu uma entrevista, ela menciona, perguntam para ela o que ela imagina com o Brasil, de essa política externa diferente, anterior à tradição que ele tinha antes, com um certo isolacionismo, esse certo apego a outros líderes como parecidos com o Bolsonaro, o que aconteceria com ele? Uma coisa que ela mencionou muito interessante, que a gente tem muito a pensar, que antigamente o Brasil tinha essa política multilateral, de fazer uma cooperação sul-sul. E o que isso rendia? Isso rendia pra gente uma certa voz, possibilitava que a gente criasse nossos grupos e os interesses comuns que a gente tinha, a gente trazia para organizações internacionais, conseguia negociar, conseguia ganhar coisa no sistema internacional, conseguia força, conseguia construir uma imagem boa do país na política externa, que podia que a gente ganhasse coisas, ganhasse cooperação, ganhasse investimento, ganhasse força política e representação das organizações internacionais. É só lembrar que o último presidente da OMC é um brasileiro, e a gente conseguiu isso através da força que a gente tinha na cooperação com o país do Sul-Sul. O Enzo muito bem mencionou a questão da rodada do Uruguai, das forças que a gente conseguiu lá. Então, com essa virada que a gente está tendo agora, desse ignorar do multilateralismo, e com esse apego mais a líderes e países como Israel e Estados Unidos, a gente tende a cair num buraco, porque quando isso passar, se por exemplo, o Trump sair do governo, mudou a política, e um governo democrata não vai olhar com os mesmos olhos para o Bolsonaro do que o Trump olhava. Se Israel também não olhar tão bem, não Netanyahu sair como parece que vai sair, vai também ser outra lógica. Então a gente se apegar com essa minoria no sistema internacional, que fala muito alto por causa dos Estados Unidos, essas grandes potências que tem voz, quando isso mudar, quando essa perspectiva mudar, a gente é capaz de ficar isolado e a gente tem que repensar de novo a nossa política externa. Então é uma armadilha, é uma grande armadilha que a gente pode cair. A gente perder nossa folha, a gente continuar ignorando as organizações internacionais e a cooperação sul-sul, é isolar cada vez mais o Brasil e deixar a gente a relento aqui e a nossos próprios pés. Como todos vocês sabem, não existe indivíduo numa ilha e nenhum país numa ilha. A gente precisa cooperar, querendo ou não. A gente não tem como produzir tudo no Brasil, não tem como lidar com todos os problemas, mesmo que a gente queira no Brasil. E cada vez mais, como a gente mesmo falou em outros episódios, vários problemas transpassam qualquer tipo de barreira. O problema do clima passa barreiras, o problema do coronavírus, como a gente está vendo, passa barreiras. Então a gente necessita uma cooperação. E se a gente isolar, a gente vai ser largado às traças, como diria o poeta. Bom, João, essa questão que você levantou é muito importante, porque a gente vê cada vez mais o empobrecimento do discurso da cooperação dentro do Brasil, dentro da política externa brasileira, e parece que existe uma movimentação conjunta de diversos países, como você mesmo posicionou, na questão de fazer um discurso que reverbera cada vez mais o silenciamento de grupos, como você mesmo falou, a questão de Israel. A gente vê cada vez mais uma política externa voltada para silenciar palestinos, e isso acaba não sendo diferente na América. Os Estados Unidos, eles vêm cada vez mais com uma política de silenciar diversos países, e o Brasil, a política externa do Bolsonaro não percebe que a gente está incluso nisso. A gente não está muito distante de países que estão literalmente do nosso lado. Então, é muito interessante como a política externa do Bolsonaro acaba caindo num jogo contra si mesmo. Porque enquanto a gente vê um silenciamento muito claro de países da América Latina, da África, a gente tá nesse grupo, querendo ou não. Não adianta a gente pensar que estamos no topo
do sistema internacional, temos influência, hegemonia. Não, a gente não tá. Então, é até tolo, sabe? Você pensar que a gente tá querendo se enquadrar nesse discurso silenciador de outras nações, silenciador de grupos minoritários, quando a gente mesmo faz parte desse grupo, sabe? É muito estranho. Toda a política externa do governo Bolsonaro é muito estranho. Todos os discursos da política externa do Bolsonaro, que são sempre voltados para esse silenciamento que acaba silenciando a si mesmo. Então é realmente falta de reflexão, acho que no final das contas, que está cada vez mais construindo um sistema normativo de política externa voltada contra si mesmo. Então é muito estranho mesmo essa questão. É aquela velha história, né? Vai sair o tiro pela culatra. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram. E aí eu queria trazer uma reflexão aqui. Novamente, eu sei que vocês, ouvintes, estão cansados. E vocês também, meus amigos que estão aqui comigo sempre, de eu dizendo sobre o Ernest Haas e a análise de regimes internacionais. Porém, ela continua também, na minha visão, claro, sendo válida aqui para essa situação, e para essa situação principalmente. O Haas nos alerta. Um regime internacional, para que haja cooperação no sistema internacional, é preciso que as duas partes vejam ganhos. E você ficar ofendendo constantemente a outra parte, fazer piadinha com a outra parte, falar mal da outra parte no Twitter, não cria vantagens, não faz com que a outra parte veja vantagens em cooperar. E aí, há diversas situações em que se demonstra que a nossa política externa, que o presidente fez isso, que o executivo, em geral, fez isso, é o que vai justamente minando a base até uma hora em que, como nos lembra o North, a cooperação fica inviável, porque os agentes não conseguem planejar, colocar algo minimamente conjunto na agenda, fazer uma paridade, não conseguem estabelecer um discurso. Eu não sou muito bom nesse negócio de discurso, mas estabelecer, né, um discurso. E então a gente vai se minando, e isso tem custos, como o Jaú e o Léo alertaram, né? Isso vai nos ter custo, e aqui falando principalmente da área que eu gosto muito, na economia, a gente já vê isso. A Europa cada vez menos compra de quem polui em demasia, de quem não tem uma política forte anti-desmatamento. Então, uma hora a conta vai chegar para a nossa agricultura, mesmo para a nossa fraquíssima indústria de exportação. Outros países também, no próprio Mercosul, a orientação da Argentina ter mudado também ainda torna isso ainda mais difícil. Eles do lado de lá não gostam da gente, a gente do lado de cá não gosta deles, nenhum dos dois está disposto a sentar e realmente cooperar, e aí se torna tudo mais difícil, e eles precisam da gente, a gente precisa deles, porque depois da China, eles são o nosso principal, ou são o terceiro maior principal parceiro, desculpe se eu errei, o segundo ou terceiro lugar. Então, basicamente, uma hora a conta vai chegar desses nossos erros, e então, como diz o Marcos Lisboa, para fechar minha fala, o Brasil faz um esforço enorme para continuar sendo pobre, gente. Não, exatamente. E assim, para exemplificar tudo isso, eu acho que não tem exemplo mais claro do que toda a pandemia do coronavírus, né? Porque enquanto a gente está passando por uma pandemia, o Brasil está se tornando epicentro da doença, a gente vê cada vez mais um discurso dos ministros, do presidente, voltados para apoiar os Estados Unidos, que já fizeram diversas políticas que inclusive prejudicaram a América do Sul e prejudicaram o Brasil. Então, assim, estão seguindo realmente o discurso daqueles que não estão necessariamente ao nosso lado, enquanto acusam a China de criar o coronavírus, de criar o vírus para causar a pandemia, para afetar todo o Brasil. Não é isso que está afetando o Brasil. O que está afetando o Brasil é o próprio discurso dos ministros, o próprio discurso do presidente. E é muita falta de noção mesmo perceber isso. É muita falta de noção você virar as costas ou fazer comentários racistas, xenofóbicos no seu Twitter, na sua rede social, quando tem gente morrendo por coronavírus porque não tem acesso a teste, não tem acesso a medicamento, não tem acesso a nada. Porque os nossos principais
cooperadores, os principais países que poderiam nos ajudar, que no caso, um dos que mais pode nos ajudar é a China, você está basicamente acusando de, enfim, né, é muita falta de noção, é muita falta de elaborar um discurso político sério. Parece que discutir política para os políticos no Brasil virou piada, então é muito estranho tudo isso. Muito bem, internacionalistas. Agora a gente vai para a parte mais engraçada do Pode Rir, o ping-pong. Então a gente vai fazer as perguntas que a gente sempre faz para os convidados, para a galera de casa julgar o gosto do nosso convidado. Então vamos lá, Forno. A primeira pergunta clássica que eu sempre falo, que eu mais gosto. Forno, se você tivesse que escolher uma música para entrar num ringue, aquela música que te apresenta assim, o cara no ringue vai te chamar com vocês Forno à luta e vai tocar aquela música. Que música seria? Eu tô muito deprimido porque eu sempre ouço essa pergunta sua, eu sempre penso na resposta e agora que é a minha vez eu não tenho ideia. Não, mentira, eu acho que eu iria de uma... Ai, cacete. Lembrei. Ai, não. Nossa, isso é difícil, caraca. Cavaleiro de Aruanda, chama. Cavaleiro de Aruanda. Começa assim, ó. Quem é seu cavaleiro que vem lá de Aruanda? É Oxóssi seu cavalo, quem seu chapéu de... Aí começa. Ô de Aruanda, Isso é pra apanhar, né? Na luta. Eu conheço essa música. É muito boa essa música, eu não lembro quem que é. Fantástico. Bom, Forno, se tivesse que escolher uma série ou um filme, na verdade, né? Mas pode ser série também, que você tem que apresentar pra crush. Se não gostar, não vai conhecer o pai, não vai conhecer a mãe, não vai naquele almoço de domingo. Aquele filme lá que você tem amor no coração, assim, que você mostra pra todo mundo, que você gosta. Olha, eu vou falar o filme que eu usei pro meu atual namoro. Que antes de dar o meu primeiro beijo com a minha atual senhorita, eu levei ela pra assistir Beleza Americana. Olha só. Aí é muito bom. Nossa, eu ia dar um spoiler muito terrível, não vou dar o spoiler. Mas cenas fortes. Não é bom pra dar um primeiro beijo. É um filme que... É um filme bonito, bem legal, mas não sei se é um filme como primeiro beijo, mas foi uma boa indicação. Foi, se ela aguentou aquilo. Sim, tá. Sim. Tá bom. Semana que vem fazemos 3 anos. Beijo, amor. Que chique. Muito fofinho. Parabéns pra vocês. Muito fofura, pode rir. Forno, qual que é o seu livro de cabeceira? Aquele livro lá que você tem apreço, que você gosta muito. Dinheiro do Céu, do Marcos Rey, da edição Vagalume. Chique demais. Esse aí é fofíssimo, lindo demais. Você já veio preparado, né, pras perguntas. Você ouviu e já veio com elas anotadas. O do filme sim, e esse também. Bom, Forno, se tivesse que escolher para almoçar ou jantar com alguém que já morreu, em quem ainda é vivo, assim, uma pessoa para ter aquela conversa íntima, assim, sabe? Sentar frente a frente e trocar uma ideia. Quem seria? Essa eu não consegui pensar em ninguém antes e eu não tô conseguindo pensar em ninguém agora. Deixa eu ver. Seria o pessoal do Pode Rir, né? Pode falar a verdade. Nossa senhora. Aí ia chegar o Enzo e ia falar de Haas na mesa. Deus me livre. Olha, cara. Cara, eu acho que eu queria conversar muito com o Collor. Eu sabia que ele ia falar do caçador. Porque ele parece ser um cara muito divertido nas redes sociais. Ele é muito engraçado, né? Gente, acompanha os twitters do Collor, que ele manda umas pérolas muito boas atualmente. E ele mandou um toma de esquerda no Felipe Neto ali, aquilo valeu mais que o impeachment dele. Eu imagino muito o Fernando Collor, assim, conversando, sei lá, com alguém, ele vai zoar alguém, aí um amigo dele fala assim, ó lá, atropelou de Fiat Elbo, cara. Aí todo mundo ri, ia ser bom. Sensacional. Você tem mais algumas, meninos? Olha, eu tenho 4 perguntas pra você. Meio sobre cultura brasileira no geral e relacionando com o nosso tema. A primeira pergunta é, se você fosse escolher um meme
para representar o Brasil internacionalmente, qual meme você escolheria? Nossa senhora. Acho que seria aquele do cachorrinho, que tá com... Não, não, é o do cachorrinho que tá com a casa pegando fogo, com certeza. O It's Fine. Aquele é muito bom. O Brasil tá já acabou Jéssica. É. A gente tá com pandemia discutindo se o presidente mexeu na Polícia Federal, aí o filho dele fala que tem que fechar o STF, sim, porque tá incomodando os poderes. E a gente, it's fine. Tá bom. Né? Como você acha que seria um super-herói se a gente tivesse um capitão brasileiro? Nossa, essa é boa. Cara, eu acho que o poder dele ia ser tipo, o cara vai dar um ataque nele, ele consegue parcelar o ataque em 12 vezes sem juros. Eu vi isso. Prazer, exclusividade brasileira, parcelamento. Isso, mano, só a gente faz isso, cara. E pior, né? Tipo, eu acho que não tem uma palavra em inglês pra parcela. Não tem no TOEFL isso. John is going to make a parcela. Se a gente tivesse hoje uma invasão alienígena do Brasil e eles falassem, me leve pro seu líder, pra quem você levaria eles? Porra, até boa. Ah, velho. Acho que pra Anitta. Uma boa escolha, realmente. Eu achei que você fosse falar pro Collor, mas já que não. Eu achei melhor. Collor, né? Nem repetir, esse é o terrível. E bom, a última pra gente fechar o ping-pong. Se você pudesse mudar o lema brasileiro de ordem e progresso, como você mudaria? Ah, nada acontece feijoada. Tudo acaba em pizza. O nosso querido coreano, 6 brasileiro é tudo porco, 6 não sei o que, nada acontece feijoada. É isso aí, brasileiro. Muito bem, internacionalistas, esse foi mais um Pode Rir. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer o Forno pela presença, foi uma excelente conversa, muito obrigado. E é isso, pessoal, até a próxima. Muito obrigado a você que está nos ouvindo, muito obrigado ao Forno por estar aqui, mesmo sempre comentando coisas negativas sobre a RI pra gente na nossa página. Muito obrigado por ter vindo. Bom, meus queridos, esse foi mais um episódio de Pode Rir e eu me despeço aqui de vocês. Bom, galera, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra participar de um programa que eu ouço tanto. E aproveitando o espaço também que vocês estão me dando para divulgar o meu canal, o Direto do Forno, com a proposta simples de levar conteúdo de história da academia, acadêmico mesmo, para a sociedade em geral de uma forma didática, divertida, trazendo alguns temas de forma mais aprofundada. E procure aí, Direto do Forno, e espero que gostem. Enquanto isso, muito obrigado pelo convite, espero retornar e continuem um excelente trabalho. Valeu, galera!